Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio da Santander Asset. E esse é o podcast Minutos a Fundo. No podcast Minutos a Fundo, a gente trata sobre economia, investimento e principalmente como está a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos aqui da Santander Asset, o gestor. Para esse episódio, nós temos dois convidados. O Eduardo Jarra, que é o nosso head de macroeconomia e estratégia. E além dele, nós temos o Luciano Reis, nosso head de renda fixa para a parte de risco de mercado. A gente vai tratar aqui sobre os últimos acontecimentos na renda fixa e também na economia, principalmente como que a política monetária dos Estados Unidos e do Brasil tem influenciado o comportamento das taxas de juros locais. Fala pessoal, como eu comentei, nós estamos aqui hoje com o Luciano, head da parte de renda fixa, risco de mercado, e o Eduardo Jarra, nosso head de macro e estratégia aqui da Santander Asset. Jarra, vamos começar com você aqui para abrir o nosso podcast aqui, falar um pouquinho do cenário, né, Jarra? A gente tem observado aqui nesses últimos meses, né, começo de 2024, uma mudança de postura dos bancos centrais, né, Jarra? A gente tem observado o Banco Central lá fora, talvez, né, dando sinais que pode postergar o início de corte de juros, o nosso Banco Central aqui dando continuidade a um corte de juros, mas pode ser também que mude um pouco a magnitude, né, Jarra? Explica pra gente por que essa mudança de cenário, né, em relação àquilo que nós tínhamos no final de 2023. Obrigado pela presença, Jarra. Vamos lá, Cleiton. Prazer estar aqui com vocês. Bom, as coisas mudaram razoavelmente aí desde março. A gente vinha desenhando um cenário, né, vislumbrando o cenário que as coisas estavam caminhando na direção correta, né, processo de desinflação, contar até a história, o que vale lá fora valia muito aqui dentro, né, o processo de desinflação, moderação do crescimento econômico, né, uma discussão de quando é que os principais bancos centrais iriam começar a cortar os juros, e aqui no Brasil um caminho, né, para o Banco Central continuar cortando a taxa Selic. Né? Aí veio março e as coisas, assim, nos últimos 45, 60 dias, a gente passou aí por um momento bem relevante aí de ajuste, de expectativas, né? Que eu acho que o lado de economia tem muito de aumento de incerteza, redução de convicção, parte aí das premissas do cenário base, ela se mantém, e a gente viu, obviamente, aí um ajuste importante de mercados, né? Que são coisas aí que eu achei que são importantes, né? Acho que começa lá fora, a gente está vendo um processo de desinflação está sendo um pouco mais lento do que a gente imaginava. Tá? A gente já não achava que ia ser um processo muito rápido, ia ser algo um pouco mais gradual, mas na direção baixista. E hoje, quando a gente nota aí indicadores de inflação, especialmente nos Estados Unidos, a gente vê até alguns grupos que são muito importantes para o Fed, até, na verdade, até acelerando a taxa de inflação nesses últimos meses. Né? Paralelo, a economia americana continua crescente, né? Forte. Mercado de trabalho forte, né? A gente tem visto os dados mais recentes melhores mesmo, né? De atividade e não só de confiança, né? Sim, não, a gente, isso, se né? for pegar o pacote de dados de atividades, são números assim que mostram uma economia americana ainda forte. Né? E refletindo todo esse pano de fundo, né, a gente viu o mercado se ajustando, né, imaginando meses atrás que o corte de juros poderiam começar na passagem do primeiro para o segundo trimestre, depois para meados deste ano, agora a coisa já está indo mais para setembro, eventualmente no quarto trimestre, né? E obviamente o discurso do Fed, do Banco Central Americano, vai se ajustando também a esse panorama um pouco difícil, né? Então, com isso, obviamente, foi algo muito importante para mercados e as outras economias, né? E aqui, em particular, no Brasil, né, a gente está sentindo um pouco os efeitos, né, do que acontece, especialmente nos Estados Unidos, né? É um momento também que continuam aquelas discussões dentro do campo fiscal, né, coisas que são debatidas. E aqui dentro, né, a gente está também com uma atividade que surpreende um pouco para cima, né, em relação ao que a gente imaginava. O mercado de trabalho ainda mostra números um pouco mais aquecidos, no momento que a inflação, especialmente o grupo que o Banco Central está mais preocupado, que é a inflação do grupo de serviços, ela vem se mostrando um pouquinho mais resistente. Né? Então foi um pacote, né, que gerou um pouco mais de desconforto, e a comunicação aqui do Banco Central também se adaptou muito a isso. Né? Primeiro a gente viu em março, né, uma comunicação que tirou aquela referência, né, do que eles iriam fazer nas próximas reuniões, dizendo que tinha a história do plural, do singular, né? Veio que foi, né, exatamente, era um ponto que a gente estava muito focado, né, na reunião ao longo de março, para chegar nesse momento que hoje
teve discursos mais duros aí ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, no qual, inclusive, o mercado se questiona, né, se o Banco Central ia dar os 50 pontos de corte na reunião de maio, que era o que tinha sido sinalizado na última reunião de março, eventualmente cortar em 0,25% a taxa Selic, né? Então, acho que foi um pacote, né, que teve as informações de fora, informações de dentro, números de conjuntura compatíveis, né, com que os bancos centrais, né, compatíveis com isso tudo que a gente viu adotando um tom mais duro. E aí, de fato, a gente entra num momento que as perspectivas estão mais difíceis, né? Um nível de incerteza e risco mais alto, um nível de convicção mais baixo, ainda que a gente ache, né, que as linhas centrais do nosso cenário elas estão mantidas, mas é um processo que vai ser um pouco mais difícil, né? Mais lento, né? Eu acho importante você destacar isso já. As linhas centrais estão mantidas, né? Eu acho que isso é importante, porque eu pego o gancho para trazer o Luciano para o nosso bate-papo também. Luciano, como é head aqui da renda fixa, parte de risco de mercado, lida bem com esse cenário, né, Luciano? Do dia a dia, o seu dia a dia é olhar esse cenário, tanto local quanto externo, e o que mudou, né? A gente viu uma abertura das taxas. Quando a gente fala uma abertura das taxas, pessoal, a gente viu os juros subindo no curto prazo, né, Luciano? Em relação a essa perspectiva de Fed e Banco Central local, né? Como que foi a gestão dos fundos de renda fixa, a parte de risco de mercado nesses últimos 2 meses, né? Eu já trouxe 45 dias, né? Como que tem sido o movimento dos juros locais e externos? Eu acho que assim, a gente tem que colocar em perspectiva que sempre que a gente tem uma alteração de cenário externo, inevitavelmente a gente tem uma consequência no mercado local, né? Então, quando a gente está falando especificamente dessa variável que é taxa de juros dos Estados Unidos, ela é referência para todos os ativos financeiros do mundo. E aí não é só renda fixa local, é renda fixa global, é bolsa aqui, bolsa lá fora. Isso tem impacto no custo de capital que é bastante relevante, que basicamente é a moeda forte, é a moeda que é a reserva do mundo. Então, quando a gente fala, olha, eu vou financiar, eu tenho uma taxa de financiamento em dólar a 3% ao ano para 10 anos ou a 5% ao ano para 10 anos, isso muda muito a alocação de recursos, né? Então, basicamente, o pessoal fica dividido entre, o que é melhor, eu fazer um investimento que é em 5% em dólar ou é em 10% em reais? É o tal diferencial de juros que a gente sempre fala, né? O Jarrah sempre traz tá estreitando o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. E aí, quando a gente tem uma reprecificação, que o mercado iniciou esse ano, até talvez de uma forma exagerada, falando que os Estados Unidos, que o Fed ia cair juros ao longo de 6 reuniões já ao longo desse ano, parecia um exagero, como de fato se mostrou, mas hoje o mercado migrou para talvez ter uma queda só em dezembro. Então, isso significa que a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai ficar mais alta por mais tempo. Ponto. Tá? E aí é claro que quando a gente pega um cenário mais de aversão a risco, que esse é um cenário compatível com um cenário de aversão a risco, a gente tem as questões locais que também têm algum impacto. E nesse meio do caminho, a gente teve alguns ruídos locais também, como, por exemplo, uma flexibilização da questão fiscal. Dos gastos, né? Em geral, se você for pegar o Brasil, perto do que se imaginava e do que está sendo, está muito melhor do que se imaginava. Mas quando a gente tem um cenário externo um pouco mais avesso, aí você começa a colocar mais força, né? Mais impacto nas questões locais também. Exatamente. Então, assim, no curto prazo, o mercado aqui no Brasil migrasse para uma expectativa de corte de Selic que iria para baixo de 10% para ter uma estabilidade este ano. E na estabilidade, nunca chegou na curva de juros, precificar que nunca ia cair mais nada. Mas se você for olhar aí ao longo da semana passada, hoje nós estamos aqui final de abril, ao longo da semana passada, o mercado chegou a precificar que ia cair 0,25% agora em maio, já ia voltar a subir e terminar a Selic já mais nesse patamar atual. Chega a ser uma loucura, né? É totalmente contrário ao que o Jarrah tem falado, né, pra gente, né, que é corte de juros, e precificar alta já no ano de 2024 no segundo semestre não faz sentido nenhum, né, Luciano? Nos parece que, do ponto de vista de fundamento, há algum exagero. Tá bom. E aí, trazendo isso para os nossos portfólios, se por um lado, a gente, aqui na figura de gestor, a gente não conseguiu antever uma inflação acelerando nos Estados Unidos nesse primeiro trimestre, na forma que acelerou, todo mundo sabia, como o Edu falou, existia uma perspectiva de desinflação que a partir de um dado momento a desinflação aconteceu de uma forma muito mais rápida.
E aí depois você começa a questionar de onde vai vir o próximo passo para que essa desinflação ela continue, ou para essa queda de inflação ela continue. E você sabe que a partir do momento que ela vai caindo, vai ficando algo mais errático. Então tem alguma expectativa que algum mês pode ter coisas pontuais para um lado, para o outro. O problema é que, assim, sempre que você tenta justificar com alguma coisa pontual, é uma brincadeira que a gente faz. Pô, se você tirar tudo que está subindo, a inflação não sobe mesmo, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, a gente veio de um janeiro, tinha alguma questão específica. Fevereiro, tinha outra questão específica. Março, mas... Ah, uma hora fala, não, calma. É uma sucessão de coisas específicas que tem O monte tá impactado. ruim, né? O monte tá ruim. E aí, se por um lado a gente não conseguiu manter esse movimento, e aí tudo bem que falar, assumindo que isso aconteceu e trabalhar com uma Selic 9 ou abaixo disso, parecia de fato algo que não ia se concretizar. Agora também, quando a gente pega o fundamento da nossa economia, qualitativamente a nossa inflação, o nível de taxa de juros, seja nominal, seja real, não me parece ser o caso de manter uma Selic tão alta nos patamares atuais. Né? Então, o que a gente fez ao longo deste mês, ainda que tivemos né, algum impacto na rentabilidade dos fundos por conta desse aumento da taxa de juros, dessa Esse impacto foi negativo, né? A gente viu as cotas caindo, né? Explicando aqui, a gente viu uma abertura das taxas de juros, nós estamos posicionados para uma queda de taxa de juros, e isso foi na contramão do nosso cenário, que o Jarra sempre tem trazido, e a gente gerou cotas abaixo do CDI. Abaixo do CDI, faz um relativo, né? Os fundos mais arriscados até rodando nominalmente negativos, fundos que são mais conservadores, rodando mais abaixo do CDI, mas ainda, obviamente, até por serem fundos mais conservadores, ainda rodando nominalmente positivo, mas abaixo do CDI. Tá bom. E o que a gente fez nesse meio do caminho foi, com todo o controle de risco que a gente tem uma preocupação muito forte quanto a isso, quando a gente enxergou que está um cenário um pouco mais exagerado, que foge dos fundamentos que a gente acredita, a gente aumentou nossas posições pré-fixadas. Então, agora que nesses últimos dias a taxa voltou um pouquinho, começou a precificar 2 cortes de 0,25, parece um pouco mais razoável, embora ainda, na minha opinião, essa Selic ainda tem espaço para cair abaixo de 10. Tá. Então, a gente tinha uma composição de carteira entre inflação curta e pré-curta, e a gente aumentou um pouco o nosso pré-curto nesse cenário, desse ambiente que se mostrou mais volátil. Tá bom. Fazendo um pouco de uma analogia com um período que foi parecido, tem algumas diferenças, mas falando em termos de posicionamento, em outubro do ano passado a gente teve um movimento também que foi contrário às nossas posições e de certa forma explicado bastante pelo cenário externo também, que a taxa de 10 anos dos Estados Unidos subiu bastante e aí isso gerou um impacto bastante significativo aqui no mercado local. Em grande medida, o que a gente fez naquele momento foi aumentar as posições tanto em juros locais quanto em juros externos. Nesse momento, a gente optou por apenas aumentar em juros locais. Por quê? Porque, de fato, a gente está um pouco mais preocupado com a dinâmica da inflação nos Estados Unidos e se a taxa de juros vai ter espaço para começar a cair ou não. Tá bom. O que não significa que a gente tenha que parar de cair juros aqui. De novo, quando a gente fala de diferencial de juros, não existe um diferencial, uma fórmula que fala o diferencial. Tem que ser X ou Y, né? Isso é conjuntural, depende de várias coisas, prêmio de risco, etc. Então, por isso que é importante, do ponto de vista local, o governo, o Congresso, seguir com uma agenda positiva para que a gente possa trabalhar com diferenciais de juros menores. Quanto mais nosso fundamento permite avançar nas nossas agendas, e aí o fundamento da economia fica melhor, você tem condições de trabalhar nesses momentos de maior aversão, talvez com um diferencial de juros um pouco menor. Tá e seja possível dar continuidade com esse corte de juros aqui no Brasil. Claro. Eu vou puxar para o Jarra aqui, porque ele entrou num tema que eu acho que já está na sua autoridade aqui, Jarra. Um pouco da perspectiva de cenário para juros para o Brasil. Você recentemente você e a equipe fizeram, né, uma revisão de cenário para a política monetária local e externa. Né? O que vocês estão esperando agora para juros local, juros terminal em 2024 para Selic e para 2025, né? Qual que é a sua perspectiva da equipe? O que vocês estão vendo, né? O Luciano já trouxe um pouco aqui de uma visão ali da gestão, né? Do dia a dia dele junto com a equipe e vocês pelo lado da economia, né? Pelo lado como economista, né? Claro, vamos lá. Bom, já comentamos todas as coisas que aconteceram, né? Um pouco dessa tempestade perfeita. Naturalmente, a gente tem que revisar alguns números nesse contexto, né? E um deles é justamente a perspectiva nossa de taxa Selic, tá? O número nosso para o final deste ano hoje está em 9,5%, tá? De taxa Selic terminal.
E para 2025 a gente não fez alterações, ainda estamos com 8,5%. Né? Atualmente a gente está com 10,75. A gente está falando de quantos cortes daqui até o final do ano? Vamos lá. A gente tem a reunião de maio, como eu comentei, acho que tem uma incerteza, uma dose de incerteza muito grande em relação a ela. Fazia tempo que a gente não tinha essa incerteza. Ficou emocionante. Ficou mais emocionante, é verdade. A gente tinha dúvida no que o Banco Central ia escrever, mas não tinha dúvida no que eles No iriam tamanho fazer. do corte, né? Foi um período até fácil de projetar a Selic, mas difícil de acertar o que eles iam falar, né? E dessa vez a gente está com uma dificuldade maior, né? Porque na reunião de março, né, foi sinalizado que eles iriam cortar na reunião seguinte, que seria agora de maio, em 50 pontos base. E com os discursos mais recentes aí de dirigentes do Banco Central, essa possibilidade está sendo reavaliada pelo mercado, né? Então, inclusive, se a gente for olhar a precificação do mercado, né, no momento aí que a gente está conversando aqui no nosso podcast, ela já dá mais chance, né, para que seja um movimento de 25 pontos base de corte agora na reunião de maio, tá? Então, hoje, né, a gente ainda está se apegando um pouco, que é a última comunicação da reunião de março, que seria os 50 pontos base, como um cenário base para a gente, e depois sendo seguidos, né, seguido por cortes aí de 0,25, 25 pontos base nas reuniões seguintes, até dar os 9,5%. Né? Mas, ressaltando, né, primeiro, tem uma incerteza, se já nessa reunião já não vai ser um corte de 25 pontos base, né, que já seria um sinal importante aí para a gente reavaliar o nosso cenário. E segundo, por todo esse contexto, né, mais difícil, seja lá fora o debate que a gente está passando, né, a inflação americana vai desacelerar rápido, devagar, o Fed vai poder cortar os juros, aqui dentro tem um pouco do debate, né, de conjuntural, enfim. Por tudo isso que a gente já acabou de discutir, né, acho que fica com uma sensação de um 9,5 com risco da gente ter que revisar esse número um pouquinho para cima aí ao longo dos próximos meses, né? Nesse momento a gente está indo numa linha de ajustar as projeções de uma forma mais serena, né? Conforme vem os números, obviamente a gente está no meio do turbilhão, né? A gente está tentando pegar as informações, joga no número, faz a adaptação que precisa, né? E tenta, né, ajustar, pilotar um pouco o cenário com esse viés em cima do cenário base, né? Hora pode estar mais para baixo, hora pode estar mais para cima, como é o momento de hoje. E esse é um pouco a leitura que a gente tem, né? Então, 9,5 para esse ano, 8,5 para o ano que vem, com esse viés nesse momento altista e um foco muito grande para ver o que eles vão fazer na reunião de maio, que pode ser aí um ponto importante de reavaliação do cenário, se eles forem mais conservadores, né, do que a gente está imaginando. Tá bom. E nesse tema, né, Luciano, indo para 9,5, né, e a gente caminhando ainda com possibilidade de revisão para cima, né, já. Como que você vê as estratégias que você toca hoje de risco de mercado, né? Como que você está se posicionando? Você tem alguma... Claro, não precisa falar o vencimento, o vértice, não precisa dar os vencimentos dos títulos, tudo, mas você poderia falar para a gente, dar uma ideia do que vocês estão olhando hoje, o que vocês estão olhando, estrutural, tático, como que é isso daí? Você falou um pouco do tático, né, na hora que você comentou ali, né? O preço subiu, taxa pré, né, que são juros, taxa pré ou juros negociados no mercado futuro na B3, pessoal. Isso. Vai lá, Luciano. Não, vamos lá. Eu acho que assim, é muito importante que a gente tenha na cabeça que essa questão de avaliar preço de entrada de ativo, se o prêmio está adequado ou não, ela é uma função mais de gestão, né? Então, se o mercado está trabalhando com a Selic a 10, a 10,25, a 9,5, assim, o time de economia, ele tem um cenário estrutural. Ele não vai falar, olha, a Selic agora é 9,5, agora é 10. Quem fala isso é o mercado, são os gestores. O economista não pode ficar fazendo isso, né? Já vai ficar mudando. Perde credibilidade, né? Os gestores e os clientes não iam gostar. Agora, assim, a partir do momento que a gente tem um cenário e a gente tem os pontos pró e contra aquele cenário, cabe a nós aqui na gestão avaliar se o prêmio de risco que está incorporado nos ativos, ele é suficiente para a gente entrar em determinados ativos ou até apostar contra determinados ativos. Então, por exemplo, na renda fixa a gente pode fazer apostas que a taxa de juros vai subir mais do que o cenário está precificando hoje. Não necessariamente você acha que a taxa de juros vai subir, mas você acha que os riscos que estão no cenário, seja eles locais, ou sejam eles do ponto de vista externo, geopolítico e por aí vai, você consegue se posicionar para que o mercado precifique uma taxa de juros maior ou uma taxa de juros menor. Só que quando a gente olha depois desse evento, foi uma reprecificação muito rápida, e a gente estava posicionado para uma Selic mais na casa entre 9 e 9,5, esse cenário mudou
o mercado agora precifica uma Selic terminal entre 10 e 10,5, a gente entende que os fundamentos da economia, e aí quando a gente olha os dados de inflação em si, os últimos dados que saíram de inflação aqui, eles foram bem saudáveis. Então, a gente entende que existe algum exagero. Nesse sentido, a gente taticamente aumentou nossa parcela de pré-fixado de curto prazo. Curto, Pensamento né? curto. E por que isso? Porque se por um lado a gente tem algum grau de convicção aqui na gestão de que a taxa de juros ela tem possibilidade sim, de cair pelo menos para 10% ou até um pouco abaixo disso, onde eu consigo capturar esse ganho são nos títulos de pré-fixados mais curtos, que é onde a gente consegue ver uma influência de política monetária muito forte. Quer dizer, a decisão é do Banco Central. Se ele cair os juros de curto prazo eles vão se comportar da maneira que a gente espera, diferente dos juros longos. Por exemplo, se a gente tem uma perspectiva muito ruim para o país, ou a inflação está descontrolada, né? Descontrolada, não sei, mas está muito mais alta do que se esperava, etc. E o Banco Central vai lá e ele cai o juro agora no curto prazo, os juros mais longos não necessariamente vão cair. Não vai acompanhar. Porque o mercado vai incorporar, olha, eu acho que ele está errando em termos de política monetária, ele vai ter que subir os juros muito mais lá para frente, e aí os juros de longo prazo às vezes não se comportam da maneira que se esperava. Então, a gente tem uma carteira que é mais estrutural entre NTNBs curtas, que são títulos atrelados à inflação de curto prazo, porque quando você compara os títulos pré-fixados com os títulos indexados à inflação, você consegue tentar extrair ali do que é a inflação esperada para aqueles períodos, né? Uma taxa de inflação esperada. Que é a tal da inflação implícita. Obrigado. Acabou de dar o conceito de inflação implícita aqui pra gente. Obrigado. Então, assim, a gente entende que em alguns momentos a expectativa de inflação, quando você compara pré-fixados com títulos indexados à inflação, chegou num patamar muito baixo. Então, a gente gosta de ter alocações em NTNBs curtas, em títulos de inflação de curto prazo, que é uma carteira que a gente já vem carregando há algum tempo. É claro que neste cenário em que o Banco Central fica mais conservador e a inflação está caindo, são títulos que não performam bem. De toda forma, quando a gente tem um ambiente mais avesso, se o dólar sobe muito, ou se a gente tem um Fed que eventualmente não corte, ou até comece uma discussão, será que o Fed vai ter que subir juros de novo? Se isso fortalecer o dólar, esses papéis eles são mais protegidos, porque você tem algum grau ali você tem a indexação, que é a inflação. Então, de ponto de vista estrutural, a gente tem caminhado com uma carteira que tinha um mix ali majoritariamente de NTNBs curtas e um pouco de pré-fixado. No momento que a gente entende que houve um exagero de precificação de taxa Selic terminal, a gente aumentou a nossa posição nesses pré-fixados. Mas como a volatilidade tem sido muito grande e o grau de convicção ele não é tão elevado, a gente está usando em torno de 35% do risco dos nossos fundos, ou seja, é uma carteira razoavelmente conservadora, perto de onde a gente pode ter de risco. Né? Então, essa questão de risco ela é muito importante nesses momentos em que a volatilidade fica muito alta. Você não pode sair aumentando as posições de forma muito relevante, porque se o mercado continua a se comportar de uma maneira que você não espera, ou você tem que sair das posições, né, de forma... uma forma que você não aguenta, né? Você tem que sair porque você vai ser forçado. Vamos supor que eu aumente minhas posições e a volatilidade aumenta ainda mais, eu passo a tomar uma proporção de risco ainda maior. Porque quando a volatilidade aumenta, eu não preciso necessariamente daquele tamanho de posição. Eu teria que trabalhar com uma posição mais reduzida. Então, se eu aumento no momento errado, ou se eu tomo risco no momento errado, eu posso ser forçado a reduzir as minhas posições em um momento que elas não estão performando bem. Então, a gente está tendo algum conservadorismo na assunção de risco, porque o grau de convicção é baixo, mas mesmo assim a gente tem exercido olhando do que a gente entende que é o adequado, que seria trabalhar com uma taxa de juros terminal um pouco menor. Então a gente faz esse mix, mas sempre tomando muito cuidado com o tamanho do risco que a gente está assumindo. Claro, e seguindo o cenário do Jarra, né? Isso que é o mais importante aqui. Porque se der errado, a culpa é dele. Se der certo, é minha. É sempre assim. É para isso servem os economistas. Fica com a culpa aí, né, já. Mas já a gente olhando as classes de ativos, né? O Luciano falou bastante aqui da renda fixa, risco de mercado, né? Olhando. E depois a gente volta no conceito que você falou com mais risco, menos riscos, né? A gente vai voltar já para falar desse tema dentro da renda fixa.
Mas olhando para as outras classes de ativos, né? Agora olhando como chapéu, não de economista, como estrategista, né, já puxar um pouco do seu conhecimento aqui. Como que você está olhando as outras classes de ativos para mercado local, né? O câmbio, moeda, um pouco da sua cabeça também para a bolsa. Como que vocês estão fazendo esse asset allocation? Como que tá a cabeça do comitê aqui, né? A gente tem um comitê, pessoal, mensal e semanal, né? Também tem a discussão de investimento semanal, que a gente tem as notas, né? Já tem um pouco do balanceamento. Mas como que você está vendo esses outros ativos também, não só a renda fixa? Diante desse cenário, né? Com todo esse cenário que a gente tem. Né? Acho que o ponto de partida é justamente esse cenário. Que é a política monetária, né? Essa história de curto prazo, né? Exatamente. A gente tem uma visão hoje de um cenário, como eu até coloquei, né? Um cenário que a incerteza subiu, tem mais risco. Em geral, o risco sempre tem, né? Tem momentos que o risco está mais dentro da normalidade, a gente está com um nível de risco, de fato, mais rápido, mais alto, né, do que seria esse nível normal. A convicção, obviamente, vai um pouco mais baixa, né? Então, a gente hoje está com um posicionamento mais conservador, mais cauteloso em ativos geral. O Luciano falou um pouco, né, na nossa visão de renda fixa, que de certa forma espelha, né, esse contexto. Tá? Aí entrando especificamente nos demais ativos, né, para a gente tinha um elemento que era muito importante, né, para você começar a destravar valor no mercado, que era justamente o Fed cortar em breve a taxa de juros americana. Né? Então a gente achava que isso seria um gatilho muito importante, né? Um gatilho que iria ajudar trazer recursos para países emergentes. O Brasil, obviamente, Seria beneficiado, né? Exatamente. Isso aí ajudaria a nossa bolsa, tem mais recursos vindo, ajudaria a nossa Menos pressão moeda. no câmbio, né? Exatamente. Então, você teria esse gatilho importante, obviamente também o Brasil com sua associação, né, com a China, então é importante que a China ficasse sem ter notícias ruins, né? Então, acho que um ambiente no qual você teria a Fed cortando China em ordem, você olhava níveis de preços, né? Parecia então que você tinha uma oportunidade para capturar ganhos nessas classes aí, deixando um pouquinho renda fixa de lado, que o Luciano já comentou, né? Até especificamente no caso da Bolsa, né? Quanto mais os juros fossem para baixo aqui no Brasil, né? Quanto mais a taxa Selic vai para baixo, também tem uma expectativa, né? Tinha uma expectativa nossa de que entre o recurso inicial, especialmente talvez do estrangeiro, né? Sendo o principal gatilho inicial, né? No segundo momento, né? Com a Bolsa valorizando, a taxa Selic indo aí um dígito, caindo, né? Você poderia ter até uma sustentação adicional do movimento de bolsa aqui dentro, né? Eu acho que essas linhas gerais até em algum momento a gente acha que o Fed vai cortar, a gente acha que a Selic cai um pouco mais, ainda que seja um processo um pouco mais lento, mais demorado, gradual, né? ou um pouco mais difícil, né? Que você vai ter que ver reunião a reunião. De qualquer forma, né? Parecia uma avenida mais limpa, né? Sem muito trânsito. Agora a gente tem um cenário que as coisas estão andando um pouquinho mais, no mínimo um pouco mais devagar, né? Então, o Fed, né, a gente está vendo aí o mercado precificando os futuros nos Estados Unidos, precificando uma coisa mais do terceiro para o quarto trimestre. A Selic a gente está debatendo se corta 50 pontos base ou 25 pontos base. Quanto você está de Fed para esse ano, só para a gente lembrar? Fed está na faixa de 5%. 5%, é isso aí. A gente está a 5,5% atualmente. A 5,5% atualmente. Tá bom. Então, assim, ainda estão lá, né, essas premissas positivas que fariam com que a bolsa pode apreciar, que o câmbio pode apreciar. Elas estão lá, mas é um curto prazo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, né? Então, a nossa opção neste momento, né, é estar com risco mais contido, né, sem fazer um uso relevante no orçamento de risco, né? São posições, se a gente for pensar num asset allocation, né, são mais posições ao redor do que seria o ponto neutro para a bolsa e posições muito mais contidas também em moeda, tá? A gente está mais numa fase de observação e testar um pouco as nossas convicções, né, para no momento seguinte a gente eventualmente poder fazer as posições com tamanho um pouquinho mais relevante. Claro. É um pouco do que o Luciano falou, um pouco do que o Luciano falou, né, da ideia dos 35%, né, de risco, né. Luciano, no último mês agora esses dois últimos, né, de março e abril agora de 2024, nós vimos as cotas dos fundos, né, como você bem mencionou, os mais arriscados chegando a dar valores nominais negativos, né, e os mais conservadores mesmo em relação ao CDI abaixo, né.
que é, olhando para o investidor, né, que está ali alocado nesse produto, que está investido, o que é a cabeça para esse investidor, né? Sai do produto, fica no produto, o que você enxerga de perspectiva? A gente está chegando já no final aqui, dá uma visão um pouco prospectiva aqui, né? O cliente tem que sair desse produto, deu negativo, né? Como que é o comportamento daqui para frente na sua visão, né? Em geral, Cleiton, assim, enquanto na figura de gestor, você entende que quem está naquele produto, ele tem o perfil para estar lá. Isso. Tá? Então, assim, é muito difícil você dar um call, você tem que sair ou você tem que ficar, porque aqui na gestão eu não estou olhando se o passivo ele tem uma concentração grande naquele produto ou não. Então, Tá bom. o que na gestão a gente se preocupa bastante é saber se o perfil adequado está naquele produto. Então, quando eu olho, eu falo para você, ó, nossos fundos mais arriscados até tiveram cotas negativas ao longo do mês de abril. Eu estou falando num fundo que tem uma volatilidade média esperada de 2,5%. Esse ano a gente está trabalhando com uma volatilidade esperada bem abaixo disso. Então, assim, está completamente dentro daquele mandato. Então, quem estava lá, ou quem está lá, Tá com perfil. está com um perfil, assumindo que ele tem o perfil para estar lá, não é nenhum grande problema você ter uma cota negativa, uma sucessão de cotas negativas em algum período, até porque você aumenta um pouco a volatilidade do produto, mas a gente quer chegar numa volatilidade média maior do que a gente está trabalhando hoje. Ah, mas o que te impede de chegar lá? Ah, eu preciso de um pouco mais, um cenário um pouco melhor. Né? Se eu estou com baixa convicção, eu não vou ficar usando risco por usar, aí não faz sentido. Claro. Mas a partir do momento que o meu passivo ele está adequado, em nenhum momento a rentabilidade dos produtos ficaram fora do que era aquilo que fica esperado para quem está lá. Né? Mas aí é claro, aí tem toda uma questão de assessoria, tem toda uma questão aí de distribuição dos produtos, que tem essa visão do cliente. E é claro que pode ter um ou outro cliente que entrou num produto e estava acostumado com, eventualmente, conjunturalmente, a gente está trabalhando com menos risco. Então, talvez o cliente ele tivesse uma expectativa de aquele produto não ter tanto risco assim, por alguma razão. Aí talvez faça sentido esse cara reavaliar se faz sentido ele estar lá ou se ele quer ir um pouco mais para o conservador. Ou, eventualmente, se tinha uma perspectiva de Selic indo para 9 e agora talvez fique mais perto de 10, eventualmente tem pessoas que falam, olha, antes eu estava disposto a assumir um pouco mais de risco porque eu achava que a Selic ia cair muito mais, a Selic caindo menos, talvez faça sentido eu migrar para fundos um pouco mais conservadores. Então isso é muito específico de cada assessor com cada cliente e com a capacidade e disposição de tomar risco de cada cliente. Claro, tem a curadoria de investimentos para isso. Para né? isso, exatamente. Agora, assim, do ponto de vista de gestão, De o importante tática, aqui isso. é destacar que, Estratégia, assim, eu não tenho como falar que vamos sair deste produto agora, sendo que eu estou usando um risco baixo. Então, se a cota assustou o investidor, né? Talvez ele não esteja não é o produto adequado para ele. Aí cabe essa reavaliação junto com o seu assessor. Agora, pensando em perspectiva, isso. Como a gente entende que esse movimento ele foi exagerado e para fundos que têm maior risco, é claro que não vai ser sempre que você vai render bem, você vai ter alguns momentos que o mercado não se comporta da maneira que você esperava, você vai ter meses melhores e meses piores. Então, por exemplo, tem um fundo que a gente fala bastante aqui, que é da família Multiestratégia, que é o Fundo Multiestratégia Previdência. Esse é um fundo que ele veio para ter uma volatilidade perto de 2,5% ao ano. Se você for olhar em outubro, esse fundo rodou zero nominal. Tiveram cotas negativas em outubro ali. E ali naquele momento a gente optou por aumentar as nossas posições. Aí em novembro o fundo rendeu mais de 200 do CDI, em dezembro ele rodou 150 do CDI, porque a gente entendia que ele tinha tido um exagero, foi contra a nossa posição, a gente tinha alguma convicção para aumentar a posição naquele momento, e a partir do momento que o mercado foi favorável, a gente reduziu as posições em novembro e em dezembro e entrou em janeiro com um tamanho de risco até menor do que estávamos em outubro. Conseguimos capitalizar bem. Não estou falando que, então quer dizer, vocês aumentaram, então significa que vocês vão acertar de novo? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. É lógico que o nosso trabalho é tentar acertar, é tentar... Na maior parte das vezes. tentar, né? Assim, se a gente tem um mês ruim, é claro que a gente tem uma expectativa de ter meses bons à frente. O que não significa que eu vou aumentar as posições só porque eu tive um mês ruim. Não, você tem convicção de outros fatores, né? Convicção, exato. E tudo muito dentro do orçamento de risco de cada produto. Claro. Então, o que eu acho que é importante destacar nesse sentido é que essa volatilidade que acontece, é muito importante sempre ponderar se as pessoas estão no produto certo, mas assumindo que elas estão no produto certo, que elas têm aquela capacidade de risco,
A nossa recomendação, obviamente, não é sair daquele produto. Tá bom. Né? Então, porque assim, a gente não mudou estruturalmente o nosso call, né? A gente fez alguns ajustes, ficou talvez um pouco mais conservador em algumas questões, mas a nossa carteira ela ainda está posicionada para uma queda de taxa de juros, seja lá fora, seja aqui, ainda que em menor grau. Só que quando você olha hoje a perspectiva de mercado, né, o prêmio de risco embutido, pelo menos no curto prazo, nos parece que faz sentido aumentar um pouco as nossas posições, principalmente no mercado local. Tá bom. Isso é importante a gente destacar, né? Porque o nosso investidor fica assustado, né? Eu sempre comento quando eu vou fazer as apresentações, conversar com o investidor, eu falo que a pessoa não, via de regra, o indivíduo ele não tem medo do risco, né? Ele tem medo da perda, né? Porque ele perde o valor e que aí ele fica com medo e ele sai, né? Uma aversão à perda é maior do que a aversão a risco, né? E muitos não conhecem muito esse perfil de tenho medo mais de perder do que do risco, né? Por isso que é importante a gente tentar passar isso para o nosso investidor, né? Trazendo aqui já, a gente já está terminando, né? Como eu mencionei, já só para a gente arrematar aqui, olhando para frente também, olhando o seu cenário, né? Corte de juros local, corte de juros na economia americana, né? O que é cabeça sua geral aqui, né? Para estratégia e economia nos próximos meses, né? O Luciano deu um pouco do viés, ainda acredita na queda de juros, né? Uma estratégia mais global, né? De alocação geral, né? Como que global não, total, né? No global, local. O que você está vendo aí para frente, né? De perspectivas, né? Para a gente arrematar, né? Bom, vamos lá então, Clayton. Acho que a gente, primeiro, parte desse ponto inicial que temos um nível de incerteza grande, né? Então, falamos bastante do global, falamos do local, momento que a gente está de mais conservadorismo e aguardando, né, para a gente saber quais são os próximos passos, né? Ter um pouco mais de convicção. Como eu falei, risco sempre vai ter, talvez ter uma relação de risco-retorno que seja um pouquinho mais adequada, a nossa convicção aumentar, para a gente dar passos aqui no uso de orçamento de risco, né? Então, acho que a gente parte de um momento de baixa exposição, um pouquinho mais de cautela. Cautela maior. Seguindo, né, as nossas premissas base que elas continuam, né, o que a gente deveria ver aí com a passagem do tempo, com a passagem dos próximos meses. A inflação americana depois de um período um pouco mais difícil, né, a gente vendo ela desacelerando um pouco de moderação na economia americana, ainda que tenha uma incerteza, né, de quando o Fed corta os juros, crescendo com o passar do tempo. Olha, tudo bem, não era agora, mas ó, parece que tem esse espaço, o Fed vai poder voltar a cortar o juros, vai poder iniciar, né, o corte de juros. Aqui no Brasil, a gente vendo, então, uma inflação que continua, o Luciano abordou um pouco isso, a gente está vendo números bons de inflação, né? A manutenção dessa trajetória é a nossa expectativa para os próximos meses, a economia também dando sinais de que ela não vai ser um problema, né, para o trabalho do Banco Central, e aí que vai ser um trabalho um pouco mais lento, ou pelo menos que a gente vai ter que confirmar cada 45 dias nas reuniões do Banco Central, né, a possibilidade da taxa Selic continuar sendo reduzida, né? Essas premissas centrais, elas se mantiverem para frente, inclusive a China também não sendo um grande problema, acho que você vai, né, ganhando impulso, uma sensação de que, puxa, dá para você voltar a adicionar risco, né? No caso dos ativos brasileiros, né, essas premissas sugerem que a bolsa tem espaço para apreciação, que a renda fixa, Selic podendo ser reduzida, lá fora dando uma acalmada, tem espaço um pouco para fechamento da curva. Nesse cenário, talvez as moedas voltem a apreciar, e se isso é verdade, o real se beneficia. Claro. Então, de um momento de cautela, se de fato se confirma o nosso cenário, acho que a gente vai abrindo, né, um espaço para o mercado ter um pouco de se assentar, voltar, né, ter um pouco mais de convicção para a gente montar posições e aí buscar, né, capturar esses ganhos aí, né? Exatamente, buscar ganhos aí para os fundos ao longo dos próximos meses, né? Mas com cautela nesse início, né? Vamos acompanhar, testar bem essas hipóteses, né? Claro. E tentar ganhar um pouco mais de convicção para a gente entrar e de fato fazer um uso mais relevante aí do orçamento de risco. Fechado. Boa. Obrigado, Jarra, pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Luciano, obrigado também pela participação aí. Pessoal,
Quero lembrar vocês, para quem acompanha a gente no Spotify, ative o sininho, assim que o episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Além disso, a gente tem a nossa página no YouTube também, basta se inscrever no canal do Santander, no YouTube, lá você tem vídeos diários sobre economia, investimentos, finanças, podcast também dá para ser visto e ouvido também pelo YouTube. E é isso, pessoal, até o próximo, obrigado.